Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live da Escalada Financeira. Na live de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o porquê que o INSS não vai te aposentar. É isso mesmo, isso é uma certeza e que as pessoas precisam começar a ter consciência para justamente poder construir o seu próprio futuro e a sua própria aposentadoria sem ter que depender do governo, tá? Hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês o que está por trás dessa afirmação, desse questionamento. Por que que o INSS não vai te aposentar? Será que é isso mesmo? Será que é não? Será que é um exagero? Eu vou mostrar para vocês como que funciona hoje essa questão da aposentadoria, como que funciona o INSS e o porquê que vocês precisam começar a agir agora, porque senão vocês vão ser totalmente dependentes e escravos de alguém. E o sistema não vai sustentar o que você precisa, tá bom? Então, hoje a ideia é mostrar para vocês um pouquinho dessa questão do porquê que é tão importante construir o seu próprio patrimônio, tá? Então, a escalada financeira, né? Se você quer construir uma carteira que possibilite você se aposentar no futuro, no momento que você desejar, você precisa começar a dar esse primeiro passo, tá? Então, independente se você não entende nada de investimento, se você nunca investiu, é super importante você dar esse primeiro passo. Mas para você dar esse primeiro passo, é muito importante você entender o porquê precisa dar esse primeiro passo. Tem um porquê muito forte. Então, a ideia de hoje é justamente enfatizar esse porquê, tá bom? E esse primeiro passo precisa ser tanto seguro quanto uma melhor oportunidade para o seu momento de iniciante. Então, não é porque você entendeu que precisa que você vai arriscar todo o seu esforço em algo para ter uma rentabilidade maior. Dá para fazer isso aos poucos, com consistência, contanto que você tenha um porquê forte e você tenha consistência durante o processo. É isso que vai te levar a antecipar a sua aposentadoria e te proporcionar ter a liberdade de escolha, a liberdade de viver sem depender de um sistema e tudo mais. É isso que eu vou mostrar um pouquinho para vocês hoje, tá bom? E para quem quer esse vídeo, né? Esse vídeo é para quem essa live, né? Esse para quem está começando a investir, para quem quer ter liberdade para se aposentar no momento que desejar e não no momento que o governo determinar para você. E para quem quer ter uma liberdade de consumo também, eu vou mostrar para vocês o porquê disso, o como que ao longo do tempo a inflação e os valores que estão envolvidos podem simplesmente não atender o seu padrão de vida. Então, às vezes você vai ter que descer alguns degraus lá na frente, quando você imaginaria que ia estar vivendo mais tranquilamente, podendo desfrutar da liberdade de não ter que mais trabalhar, mas ao mesmo tempo de ter uma qualidade de vida. E aí vocês vão ver que se vocês não agirem, se ficar dependendo do que o governo for te proporcionar, isso não vai acontecer, tá bom? Então vocês não vão ter liberdade de consumo no futuro se vocês não agirem agora, tá? Para quem que é esse vídeo, essa live? Não, se você está em torno de 20 anos, eu espero de coração que você esteja vendo esse vídeo, porque esse é um momento ideal para começar.
tá? Não é porque você está logo no começo da sua vida profissional, que você acha que está longe pra caramba, e você nem sabe se vai chegar até lá. É, no início que é a mágica que acontece. Se você começar desde agora, desde o seu primeiro emprego, dos primeiros salários que você ganhar, você vai estar te proporcionando para o seu eu do futuro a liberdade da escolha, a liberdade de antecipar, essa aposentadoria a hora que você quiser, porque você vai ter menos esforço seu, você vai colocar pequenos valores ao longo do tempo e você vai fazer com que o seu dinheiro trabalhe mais para você. Ou seja, o dinheiro vai trabalhar mais do que você mesmo. Se você for comparar lá no seu eu do futuro, a quantidade que foi você que aportou versus a quantidade que foi o seu próprio dinheiro que fez o esforço, você vai ver a diferença de ter começado antes. Então, você pode até fazer menos esforço no sentido de colocar um valor menor de aporte, mas o tempo, os juros compostos vai fazer com que o seu patrimônio cresça, que o seu dinheiro trabalhe para você. Tá? Então, se você estiver na faixa dos 20 anos, estiver no primeiro emprego, no segundo, enfim, logo no começo da sua carreira profissional, esse é o momento ideal para você começar a construir seu patrimônio. Vai fazer uma diferença incrível e, às vezes, dependendo do que você direcionar para sua vida, você vai poder antecipar sua aposentadoria muito antes do que você imagina, tá? E não é para desanimar. Ah, e se eu tiver entre 30 e 40 anos, então eu já tô velho demais, então não é para mim? Não, se você tiver consciência, o importante é começar. Então, assim, quanto antes você começar, é melhor. Se infelizmente você não teve esse clique logo no começo da sua vida profissional, o que é muito comum, né? Imagina você começou a ganhar o seu primeiro dinheiro e tudo mais, você ter consumir algo, ter a liberdade de comprar algo, ter aquela sensação de poder fazer alguma coisa com o seu próprio esforço. Tá? Então, isso é muito comum não ter esse clique aos 20 anos. Mas se você tiver já entre os 30 e 40 anos e você teve esse clique, não, eu preciso realmente começar a construir algo, o importante é você começar assim que você tiver esse clique, tá? Óbvio que dependendo da idade que você tiver, principalmente das faixas do 40 para cima, 50 para cima, o que vai acontecer é que o esforço que você vai ter que fazer é maior. O que isso significa? Os aportes e a consistência vai ter que ser maior do que um jovem de 20 anos, mas isso não quer dizer que não é possível, tá? É possível, mas tem que ter um esforço a mais. Quem está entre os 30 anos é o ideal de planejamento de vida. Então, assim, você começa a reservar uma parte do que você ganha todo mês para o seu eu do futuro. E vai fazer toda a diferença para a construção do seu patrimônio. Então, não fiquem assustados se vocês não começaram antes. O importante é ter a consciência e começar e ser persistente, porque é possível você construir um patrimônio que vai te possibilitar a liberdade de escolha, tá bom? Eu comecei depois dos 30 anos, então eu posso afirmar para vocês que é possível sim essa construção, contanto que vocês tenham muita persistência na jornada, tá bom? Para quem que não é essa live, é para quem se contenta em viver com o pouco que o governo irá te pagar no futuro. Então, vocês têm que entender que eles vão te pagar um valor muito pequeno, e esse valor pequeno provavelmente não vai sustentar o seu custo de vida. Eu vou mostrar nos slides seguintes o porquê disso, tá? Para quem tem uma vida extremamente simples e está
tranquilo com isso. Então, para quem que não vai pegar essa questão de se aposentar pelo INSS? Para quem tem um padrão de vida hoje, para quem é de uma classe muito, muito simples, porque e está acostumado com isso e está tudo bem viver assim, tá? Para quem se contenta, por exemplo, com uma cesta básica para passar o mês e isso já está ok, pronto, isso o INSS vai conseguir te sustentar isso. Agora, a gente tem que pensar que a gente está na vida para evoluir, a gente sempre quer ter contato com coisas de qualidade de vida melhor. Então, e essa qualidade de vida custa, tá? É um celular novo com mais tecnologia? É um carro mais confortável? É um lar que você quer ter mais conforto para sua velhice ou até para curtir a sua família mais cômodo? Então, isso tem um preço, tá? E se vocês não traçarem um plano para isso ao longo do tempo, vocês não vão conseguir fazer esse usufruto. Agora, para quem já leva uma vida simples hoje e não se importa até o fim da vida de levar essa vida extremamente simples, que não busca evoluções, não busca ter contato com coisas mais funcionais, coisas que fazem a vida mais fácil, enfim, aí realmente não vai fazer muita diferença, tá bom? E para quem tem ajuda, por exemplo, de familiares, que não depende do próprio esforço para sobreviver. O que significa? Por exemplo, faz de conta que eu tenho a aposentadoria pelo INSS, mas o meu avô me deixou uma herança. Eu tenho a ajuda dos meus sobrinhos, dos meus filhos, cada um me ajuda. Para essas pessoas também, elas não vão sofrer porque elas estão tendo suporte de alguém. Tá? Então, elas são meio que codependentes de várias pessoas. Então, o INSS é só um complemento de uma ajuda. Para essas pessoas também não é essa live, tá? Para quem já é sustentado ou é dependente de várias pessoas, isso também não serve para elas, tá? Aqui é mais para quem realmente quer ser a outra pessoa, quer ser a pessoa que ajuda, quer ser a pessoa que conquista, quer ser a pessoa que constrói o próprio patrimônio para conseguir dar um conforto melhor para a família, para ter um conforto melhor, para ter um estilo de vida que faça sentido para vocês, tá bom? De acordo com os seus valores. E quais são os benefícios de construir a própria aposentadoria, tá? Isso tem inúmeros benefícios, eu trouxe para vocês alguns que fazem muita diferença e que eu espero de coração que dê alguns cliques para vocês, tá? Às vezes a gente fica pensando, não, é muito para frente, não é para mim, mas se a gente for refletir agora, talvez tenha algumas coisas que, se você já começar agora, já vai fazer muita diferença. E esses são alguns pontos que eu gostaria de trazer para vocês, tá? Então, primeiro, por exemplo, trabalhar por necessidade e não por sobrevivência. Então, como que a construção do seu próprio patrimônio, da sua própria aposentadoria, pode te ajudar nisso? Então, imagine uma vida que você não tenha que trabalhar por necessidade. Como assim? Que você não tenha que trabalhar, no caso que se você parar de trabalhar, você não consiga pagar suas próprias contas, tá? Imagina que você, com o patrimônio que você tem, você já consiga pagar as próprias contas. Então, você tem a base das necessidades já supridas. Ou seja, o trabalho não vai ser por obrigação, não vai ser porque se eu não trabalhar, meus filhos não têm o que comer, não vai ser porque se eu não trabalhar, eu não vou conseguir pagar as minhas dívidas, pagar o meu condomínio, pagar o meu almoço. Não, vai ser uma questão mais, eu vou trabalhar porque eu gosto de trabalhar com isso, porque eu estou servindo outras pessoas, porque me preenche como pessoa. Você vê que é trabalho, mas o peso do trabalho é totalmente diferente. Então é isso que
ter um patrimônio te proporciona. Então, imagina que você já tem um patrimônio que te pague, que renda o suficiente para bancar o seu custo de vida, para bancar o custo de vida da sua família. Então, o trabalho passa a ser uma questão de serviço, de trabalhar por lazer, por prazer, com algo que você genuinamente gosta. E aí tudo se transforma. Então, você provavelmente vai trabalhar muito mais e muito melhor, e isso vai te trazer mais riqueza ainda. Você entra num ciclo de riqueza por você estar contribuindo muito mais. Então, você vai ser remunerado por algo que está ligado com algo que você gosta. Então, você vai trabalhar muito melhor. Então, essa eu acho que é um dos grandes benefícios de você ter um próprio patrimônio, de você não ser dependente, de não ter aquele peso de dependência, aquele peso de se eu não trabalhar, as pessoas vão ficar sem isso, sem aquilo, eu não vou conseguir pagar minhas contas, tá? Então, reflitam sobre isso que eu acho que é muito importante. Qual que é o outro benefício de construir o próprio patrimônio, a própria aposentadoria? Isso eu acho muito interessante porque eu vivi isso, tá? Que é ter a liberdade de pedir, por exemplo, uma demissão de um emprego que você não gosta, que você não vê propósito algum, tá? Eu entendo que tem muitas pessoas que estão nos empregos e reclamam porque estão acostumadas a reclamar. E se perdesse o emprego, ia começar a ver todos os benefícios desse emprego. Mas tem muitas pessoas também que estão nesses empregos por obrigação, por necessidade, porque se não tiver aquilo, não vai sustentar as contas do mês, assim, tá? Então não é que elas trabalham com algo que elas genuinamente gostam, elas trabalham porque é o trabalho que está lá naquele momento, tá? E elas não têm a liberdade de pedir uma demissão, de buscar outros caminhos que façam sentido, porque não tem nenhuma reserva, porque se parar de trabalhar já não paga as contas do mês, então fica nesse ciclo de escravidão e o tempo vai passando, você vai trabalhando com algo que você não gosta, você passa a gostar cada vez menos do que você faz, você entrega menos para esse trabalho, você não se realiza como pessoa e fica num ciclo muito ruim, muito pesado, muito até acostumado, o que é acostumar com algo muito, muito ruim. Porque não está fazendo nenhum sentido para você como pessoa. Então, você ter um patrimônio que te possibilite sair de algo que não faça sentido real, genuíno para você, é muito libertador. Tá? Então, façam essas reflexões. Se o trabalho de vocês hoje, o emprego que vocês têm, é algo que te preenche como pessoa, que você realmente se sente assim que está no lugar certo, que está sendo explorado o melhor de você, que você está crescendo. Se você não sente isso, talvez seja a sua postura com relação ao trabalho, mas talvez seja o local que não faça sentido para você. Hoje você tem condições de, vou procurar outros caminhos que fazem mais sentido para mim? Ou se você parar de trabalhar, por quanto tempo você tenha contas pagas? Por quantos dias, por quantos meses, por quantos anos o patrimônio que você tem hoje pode te possibilitar essa escolha, essa reflexão para algo que você possa contribuir melhor, por exemplo, tá? Quanto tempo dura o patrimônio que você tem hoje versus o custo de vida? Então, essa é outra reflexão muito importante para vocês sobre a construção de patrimônio para aposentadoria. Outro ponto que é super importante, tá? Você não precisa sofrer com as decisões do governo sobre a aposentadoria. Como assim?
vai ser muito comum diversas reformas previdenciárias e várias mudanças de regras vão acontecer justamente porque o sistema está quebrado hoje. Então imagina no futuro, imagina se você tem em torno de 20, 30, 40 anos, com você lá nos 65 anos, como que vai ser se hoje já está muito ruim? Tá? Em 2020, 21, não, é 2019, eu acho. 2019 teve uma reforma previdenciária. Eu vi muitas pessoas beirando os 50 sofrendo. Por quê? Porque eles já estavam a ponto de se aposentar. Chegou uma nova reforma previdenciária necessária para não quebrar o país e simplesmente mudou totalmente a regra. Então, imagina, você estava a ponto de aposentar, aí de repente a regra muda e você vai receber menos. Aí você está a ponto de aposentar de novo, a regra vai mudar de novo. Então, você acha que isso não causa muito sofrimento? Imagina quando chegar a hora de vocês. Será que vale a pena todo esse sofrimento? E esse sofrimento é por quê? Para qual valor que vocês vão ganhar no futuro, né? Que aposentadoria é essa que te torna tão dependente dessas reformas e que talvez, assim, olha o quanto que vocês vão receber no futuro, tá? Então, é justamente para vocês terem essa reflexão que o INSS não vai pagar algo para vocês que vai sustentar o custo de vida de vocês e depois vão ter, isso é uma certeza, irá ter muitas reformas previdenciárias ao longo dos anos, justamente porque hoje já está num estado muito crítico, tá? E será que vale a pena, sabendo hoje que não vai te sustentar? Será que vale a pena ficar entregando o seu futuro para algo que você não tem controle, que é o governo? Então imagina o tanto de governantes que vão passar pelo Brasil, pelo mundo ao longo desses anos até você se aposentar. Vocês realmente acham que eles vão tomar a melhor decisão que é para você? Ou eles vão tentar sobreviver como um todo, ou só pensando em benefício próprio? Então, não dependam de sistemas. É o futuro de vocês, é a vida de vocês, tá bom? E lembra, quando eu falo aposentadoria, não quer dizer lá na frente, 65 anos, etc. Construindo o próprio patrimônio, você pode escolher quando você quer se aposentar. Você pode escolher o trabalho que você quer direcionar a sua vida, que faz sentido para você, tá? Então, a construção do patrimônio é justamente sobre isso, é não ficar dependendo de sistemas, de pessoas, e sim você buscar uma jornada de evolução para a sua própria independência, tá bom? E construir sua própria não é para todos, tá? Então, é para todos, quer dizer, não precisa ser rico para construir seu próprio futuro financeiro. Esse eu acho que é outro ponto que pega muitas pessoas. Muitas vezes fala, se eu tivesse dinheiro, já naquele futuro do pretérito, ou seja, se eu tivesse dinheiro, aí eu faria tal coisa. Mas assim, você não precisa ter dinheiro para começar a construir, você precisa construir para poder ter esse patrimônio, tá? Então, essa é a jornada, né, de escalar, de construção, de liberdade, de construir seu patrimônio, é para todo mundo. Você não precisa ser rico para construir o seu futuro financeiro, mas você precisa começar a investir para ter um futuro financeiro que possa te sustentar, tá bom? Então, essa jornada pode ser para todos, mas tem que querer, tem esforço por trás, tem toda uma jornada por trás para ser seguida e tem que acreditar nessa jornada, tá? E também esse é um ponto bem interessante, né? Imagina pessoas que trabalham em empresas e que têm nessas empresas previdências privadas fechadas dessa empresa.
muitas pessoas, elas acabam ficando nessas empresas justamente por causa dessa previdência fechada. Essas previdências de empresas normalmente são muito boas mesmo. A empresa remunera uma parte, então você coloca uma parte, a empresa remunera a outra. Então, como construção de patrimônio, se você está numa empresa dessas, é maravilhoso, mas é maravilhoso se você gosta desse emprego, se faz sentido para você, se você se preenche como pessoa, se você cresce nessa empresa. Então, aí sim faz sentido. O que que não faz sentido? É você continuar nessa empresa só porque ela tem essa previdência. Então, não faça de algo que é para ser bom uma escravidão. Previdências privadas fechadas de empresas são boas? São maravilhosas. Elas podem acelerar a construção de patrimônio muito fortemente. Quando não vira uma coisa boa? Quando você se torna escravo, quando você fica nessa empresa só por causa da aposentadoria. Aí sim é escravidão. Então, assim, não, vocês que trabalham em empresas, não fiquem colocando só o patrimônio na própria empresa, tá? O que que a empresa está fazendo? Está fazendo com que você seja dela, assim, tá tomando você como propriedade delas. Isso é um dos pontos que fazem com que os funcionários fiquem muito. Agora, se você tiver a consciência e falar, poxa, eu estou colocando todos os meus ovinhos na mesma cesta nessa empresa que eu trabalho, mas e se acontecer alguma coisa? E se eu quiser sair? Como é que fica? Então, assim, é muito importante você construir o patrimônio aquém dessa empresa, tá? Então, sempre busque liberdade, não prisão, porque nesse caso você se torna prisioneiro dessa empresa, principalmente se você não gostar. Tá? E isso daí eu falo por conhecimento, as empresas que eu trabalhei, a maioria tinha previdências privadas fechadas muito boas e muitas pessoas, não é uma nem duas, principalmente as de idade mais avançadas, estavam exaustas, já não gostavam tanto, claramente não estão felizes, mas continuam lá porque falta tantos anos para se aposentar, tá bom? Então, ser escravo desse tempo determinado pelos outros é muito ruim. Por isso que construir o seu próprio patrimônio é libertador, tá? E qual que é o jeito errado sobre tudo isso, né? É imaginar que o INSS vai te aposentar. Então, agora a gente vai entrar no funcionamento do INSS, porque eu bato tanto na tecla que vocês não vão se aposentar pelo INSS, ou se vocês se aposentarem, vai ser só assim um valor tão pequenininho que ele não vai ser suficiente para você, não vai ser suficiente para sustentar o padrão de vida de vocês, tá? Então, vou mostrar agora como que funciona essa dinâmica de INSS, que é muito semelhante com uma pirâmide financeira, tá? Então, ó, para vocês terem uma ideia, em 1960, cerca de 30 trabalhadores contribuíam para a Previdência Social para cada aposentado. Então, como assim? Então, tem um aposentado. Quem que sustenta esse aposentado? São 30 trabalhadores que estão trabalhando agora, tá? E isso era o funcionamento na década de 60. Então, para um aposentado, 30 pessoas trabalhando ativamente sustentam esse aposentado. Então, o que precisa deixar bem claro, quando vocês veem no olerite de vocês, quando vocês fazem as contribuições de vocês do INSS, aquele dinheiro não é seu. Aquele dinheiro não está sendo colocado numa poupança com o seu nome para o seu eu do futuro. Não é isso. O que está acontecendo? Cada vez que tem a mordida desses impostos, já direto da fonte, o que está acontecendo? Esse dinheiro está sendo utilizado para sustentar os
trabalhadores de agora e não do seu eu do futuro. Então, uma coisa muito forte, é para deixar bem claro, esse dinheiro não é seu. Ou seja, você vê todo mês, e é bom que vocês vejam para doer mesmo, veja todo mês sendo descontado do seu lerite, ou se você é um profissional liberal, o quanto que você paga por mês, porque todo mundo tem que pagar, e imagina que esse dinheiro não é seu, não está sendo colocado para um patrimônio seu do eu do futuro, tá bom? Olha como que era essa pirâmide lá nos anos 60, tá? Então, vocês estão vendo aqui, ó, o que que acontece? Essa daqui é uma pirâmide de pessoas economicamente ativas versus idosos. Então, pessoas nascendo, e aqui vale uma reflexão até para a questão de número de filhos, nascimento, pessoas economicamente ativas trabalhando, como que está sendo visto a questão do trabalho hoje em dia, tá? Então, na década de 60, aqui até um pouquinho antes, olha quantos bebês estavam nascendo, tá? Olha quantas pessoas que são economicamente ativas, que é aqui no meio do gráfico, e lá em cima, no topo, são os aposentados. Tá, então vocês vão vendo que é uma pirâmide mesmo. Então, os aposentados estão aqui em cima, os bebês nascendo na base, e as pessoas aqui no meio são as economicamente ativas que sustentam os velhinhos lá de cima, que estão aposentados, tá? Então, era assim que funcionava antes, desde a criação do sistema de previdência. Como que está essa situação agora? Veja esse quase quadrado etário que está se formando. Isso daqui é em 2022, tá? Então, é só vocês verem, é só vocês refletirem. Quantos filhos os seus avós e bisavós tiveram e quantos filhos nossos pais, a nossa geração está tendo? Então, por exemplo, da minha família, da família da minha mãe, eles eram se eu não me engano, 10 irmãos. E hoje, minha mãe, que é uma dessas 10 irmãs, tem 2 filhos, tá? Então, olha a diferença de número de filhos por casal. É muito gritante a diferença, e isso interfere totalmente no número de trabalhadores economicamente ativos, e isso interfere totalmente no número de pessoas que conseguem sustentar as pessoas que estão se aposentando. Só que tem um agravante a mais: além de ter menos pessoas trabalhando para sustentar os aposentados estão aumentando. Vocês conseguem ver que a conta não fecha? São duas variáveis gritantes que estão acontecendo, e hoje, isso já acontecendo hoje, e que interfere totalmente no sistema. Antes eu tinha muitas pessoas nascendo, eu tinha muitas pessoas trabalhando e eu tinha poucos idosos. O sistema funcionava bem. Agora, com essa mudança toda de sociedade, modernidade e tudo mais, eu tenho bem menos crianças nascendo, eu tenho muito menos pessoas trabalhando e eu tenho muito mais idosos, que a gente está envelhecendo com mais qualidade, tendo uma previsão de vida maior. Como que vai sustentar esse número maior de idosos com um número menor de pessoas economicamente ativas? Vocês conseguem entender que a conta não fecha de maneira alguma? Então, hoje, praticamente é um trabalhador sustentado para um aposentado. Então, imagina, na década de 60 eram 30 trabalhadores para um aposentado. E hoje, desses 30, é um para um. Ou seja, hoje, né, 2024, hoje é um para um. Como que vocês acham que vai ser daqui para frente? Como que vocês acham que já está o rombo hoje?
tá? Então isso é uma realidade, isso vai acontecer, não vai ter como esse sistema de te sustentar. O que vai acontecer ao longo do tempo? Que é muito provável que aconteça, né? É que haja frequentes reformas previdenciárias, uma vez que a gente está envelhecendo com mais saúde, eles vão começar a estender os anos de trabalho ativo. Então, ao invés de se aposentar com 60, 65 anos, vai começar a aumentar esse tempo de aposentadoria e também vai começar a diminuir o valor a ser pago, porque senão a conta não vai fechar, tá? Então, essas sequências de reformas até a gente envelhecer, até os nossos anos 60, 70, podem ter certeza que vão acontecer, porque senão vai colapsar hoje. Hoje já vai, daqui a pouco já não vai conseguir pagar os aposentados de hoje. Então, vão ter muitas medidas que vão começar a restringir pagamentos, dificultar, retardar a aposentadoria, justamente pelo fato de como essa dinâmica acontece, tá bom? Vocês conseguem entender o quão importante é vocês serem independentes desse sistema que não funciona? Quão importante é vocês construírem a própria aposentadoria? Quão importante é vocês terem essa liberdade de poder viver uma vida que faça sentido para vocês e não ser escravo de um sistema que claramente está falido? Tá? Isso é muito importante que vocês entendam e que tomem uma atitude agora. Não espere chegar lá na frente para começar a entender isso. Entenda agora e haja agora. É isso que vai te salvar, é isso que vai salvar o seu eu do futuro, tá? Muito importante esse ponto. E eu espero que esse seja um porquê muito forte, muito claro para vocês começarem a agirem agora, tá? E qual que é o jeito certo de fazer tudo isso, de construir a sua própria aposentadoria? Então, começar a construir o próprio patrimônio ao longo do tempo, sem ter que depender de um futuro incerto, mas que já sabe que não será possível contar com o governo. Então, ou seja, tenha certeza que você não vai poder contar com o governo, tenha certeza que você não vai utilizar esse dinheiro do governo de forma alguma, tenha certeza que o INSS não vai te aposentar. Então, coloque na sua cabeça que caso talvez, quem sabe, você receba a aposentadoria pelo INSS em algum momento da sua vida, ele vai ser apenas um brinde, um complemento, mas não algo que seja principal, porque o principal vai ser o que você construiu ao longo do tempo. Não dependa desse sistema falido. Particularmente, eu nem conto com isso, tá? Porque a chance de receber lá no futuro e receber muito pouco é muito certeza. Então, do que fazer contribuições, por que não contribuir para você mesmo, para o seu próprio patrimônio? Lembre-se que quando você contribui para o INSS obrigatoriamente, esse dinheiro não é seu. Esse dinheiro não vai para uma poupança com o seu nome. Esse dinheiro está indo para sustentar algum aposentado de agora, não para o seu aposentado do futuro, tá? Se o governo faz isso, por que você não faz diferente para você mesmo? Então, apenas utilize a dinâmica de pegar o dinheiro logo que cai, né, na sua conta para poder investir em você mesmo, mas coloque isso como seu patrimônio de vida para o seu eu do futuro. É isso que vai fazer toda a diferença, tá bom? E vamos para um passo a passo do que você precisa fazer
para começar a construir esse seu próprio patrimônio, para você não ter que depender desse sistema falido, para você ter a plena liberdade. Então, o que você precisa fazer? Eu vou dar aqui alguns passinhos, um resumo bem simples para você começar agora, para você agir agora, tá? Eu espero de coração que a explicação de como funciona o sistema do INSS te dê uma acordada para que vocês possam agir a partir de agora, tá bom? Então, a primeira coisa, passo a passo bem simples. Levante qual que é o seu custo de vida hoje, tá? Por incrível que pareça, isso vai fazer total diferença para o seu eu do futuro, tá? Quanto mais vocês têm um custo de vida alto hoje, menos vocês vão ter para investir no seu eu do futuro e mais longo vai ser a jornada. Então, aqui é uma questão de escolha. E aí, nesse levantamento de custo, vocês vão começar a entender e vocês precisam começar a se questionar o quanto que esses gastos atuais fazem realmente sentido para vocês, se vocês não estão rasgando dinheiro à toa e o quanto que isso está te aproximando ou te distanciando da vida que você gostaria de ter, de viver. Você está feliz com a sua vida hoje? Tudo que você faz hoje faz sentido? Estão alinhados de acordo com os seus valores? Tá? Você tem diversos streamings assinados, você usa todos eles? Vale a pena ficar sustentando todos eles todos os anos, todos os meses? Então, assim, comece a se questionar. Não é só, mas é só R$18, mas é só R$25, mas é só R$45. Junta tudo para vocês verem por mês o quanto que vocês estão, né, tirando de dinheiro, rasgando literalmente, e vocês nem veem, se vocês nem fazem usufruto. Multiplica isso por 12, veja o quanto que é num ano de valores que vocês estão rasgando dinheiro. Multiplique isso por 10 anos. Imagine esse valor rendendo por todos esses anos. É sobre isso, é sobre as escolhas de hoje que vão te aproximar ou te deixar mais próximo de um futuro que você realmente queira viver, tá bom? Então, reflita muito sobre o seu custo de vida hoje, porque vai fazer muita diferença. Outro ponto é simples, uma regra de bolso, mas que funciona muito bem. Então, você pega seu custo de vida hoje e multiplica esse custo por 300. Por quê? Porque essa regrinha, vai te dar um destino, vai te dar um valor para você seguir. Se você não sabe para qual direcionamento você tem que ir, você vai pegar qualquer caminho, você vai fazer qualquer escolha, você vai ser vulnerável à pressão externa, você vai ser vulnerável a solicitações externas, a oportunidades que não têm nada a ver com você. Se você tem claro, olha, a minha aposentadoria ela custa 1 milhão e eu quero antecipar ela, eu não quero até os 65 anos, quero ficar bem tranquila até no máximo 45, 50. Quanto que eu preciso ter de esforço agora? O que eu vou gerar? O que eu vou deixar de gastar? Então você já tem um destino se você tiver um valor. Então por isso que é tão importante ter esse valor, tá bom? Determine o valor para o aporte mensal para a sua aposentadoria. Lembrando que não é o dinheiro que sobra, e sim é o dinheiro que você se paga todos os meses. Então, em vez de o que muitas pessoas pode observar na fala das pessoas, é que elas falam: eu não invisto porque não sobra dinheiro. Isso está muito errado. Tem que ser ao contrário. Você tem que se pagar primeiro. Assim como o INSS faz com você, ele tira direto da fonte e você se acostuma a viver com o restante, tá bom? Mas isso eu não abro mão, mas isso é importante para mim. E se você perdesse sua fonte de renda hoje, o que você cortaria, tá? Então, assim, a gente
tem que ter em mente que a gente não pode ficar tratando o seu eu futuro só com o resto que te sobra, senão é isso que o seu eu do futuro vai te entregar, uma sobra, um resto. E olha lá. Então, é diferente de você pensar, bom, para o meu eu do futuro, para minha família, para o estilo de vida que eu quero levar no futuro, eu vou fazer aportes de R$ 300 por mês e eu vou viver com o restante. Eu vou fazer R$ 500 por mês, R$ 1.000 por mês e vou viver com o restante. Se eu receber uma promoção, eu vou aumentar esse valor proporcional. Eu não vou gastar a mais e deixar o mesmo valor do aporte. Não, tem que ser proporcional. Ganhou a mais, se pague mais. É aí que vocês podem acelerar muito também, tá? Então, não coloque só o dinheiro que sobra, porque senão nunca vai sobrar nada para você e nunca vai ter nada para o seu eu do futuro e você vai ser totalmente escravo e dependente desse sistema que não funciona, tá bom? E para finalizar, invista todos os meses, tá? Construa uma carteira diversificada de aposentadoria, não coloque todos os ovinhos na mesma cesta, isso que eu vim falando nas últimas lives, para fazer essa escalada de uma maneira segura, consistente, aos poucos, assim, colocando nos ativos que fazem sentido de acordo com o momento da sua escalada, diversifica para não deixar todos os ovos na mesma cesta e colocar o seu patrimônio e o seu esforço em risco. Por isso que é tão importante vocês buscarem conhecimento, buscarem essa diversidade e construírem um patrimônio que seja bem sustentável ao longo do tempo, que esteja protegido ao longo do tempo. Isso que vai te ajudar a passar por toda essa jornada e chegar num futuro mais próximo do que você imagina e poder conquistar liberdades que vai te dar um conforto a mais, que vai te dar uma liberdade de escolha, que vai te possibilitar trabalhar com coisas que você gosta ou curtir um pouquinho o lazer. Enfim, te dá liberdade de escolha e não sendo uma escravidão de um sistema que não funciona mais, tá bom? Pessoal, esse era o recadinho que eu gostaria de passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês nas próximas lives que eu estou fazendo e até a próxima. Tchau, tchau.